pequeno gafanhoto, como você está? Vamos lá então, que hoje, nessa nossa aula experimental e fantástica, nós vamos trabalhar alguns conceitos iniciais da geografia, onde nós entendemos a geografia na sua espacialidade e na sua totalidade como um todo, tá? Então, primeiramente, eu quero lembrar a todos vocês que nós vamos trabalhar a seguinte coisa, tá? Vocês daqui a pouco, terminando essa aula, vocês vão ver um vídeo de 2 minutos aí, aproximadamente explicando sobre o trabalho de vocês, tá? Então, conforme está no nosso cronograma lá, vocês vão fazer o trabalho e tudo mais, só que agora, tá? Já estou explicando aqui lá o trabalho e tudo, agora nós vamos ver em relação diretamente à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, tá? Nós vamos falar sobre os estados nacionais e nós vamos falar sobre as ordens mundiais. Primeiramente, eu preciso lembrar o que é um Estado nacional e o que é uma ordem mundial. Esse é o nosso novo conteúdo em relação à nossa querida e amada geografia humana. Esse conceito, ele surgiu lá nos primórdios, no final do século XIX, início do século XX, com um pensador chamado Frederick Harrison. Tá? O nosso querido específico Frederick Harrison vem dizer para nós uma seguinte coisa. Ele vem criar uma teoria chamada a teoria do espaço vital. O que significa o espaço vital? Vamos entender o significado da palavra espaço vital. O espaço vital tem o seguinte significado. Espaço, em questão da geografia, todo o território de uma maneira geral. Então eu entendo o espaço como um lugar de território, tá? Então eu coloco aqui que o espaço é território e o vital significa importante. Então eu tenho que colocar duas coisas. Espaço vital significa o quê? Um território importante. Então eu sei que é o território e o vital se torna importante. Então eu coloco aqui, ó, um território importante ou primordial. Isso significa espaço vital. Então, a primeira definição que eu tenho, e eu quero que você anote aí no seu caderno, eu quero que você coloque ali, ó, espaço vital como um território extremamente importante. Então, depois que você anotou no seu caderno o que significa o espaço vital, que é um território muito importante, nós vamos entender agora especificamente o porquê que Frederick Harrison vai criar essa teoria. Frederick Harrison vai pegar os primórdios e ele vai entender um processo que está acontecendo em todo o globo a partir dos anos de 1884 e 1885. Eu vou procurar um espaço aqui e nós vamos entender. Vamos lá. 1884 e 1885. Nesse período aconteceu em Berlim o que nós chamamos de Conferência de Berlim. Então, eu tem a Conferência de Berlim, onde esses líderes mundiais se reuniram, Rainha Vitória e outros reis e tudo mais, e falaram o seguinte, ó, nós vamos pegar o continente africano e nós vamos fazer o seguinte agora com a África, tá? Nós vamos dividir de acordo com o que nós achamos que seja interessante. Então, eles pegaram todo o continente africano, imagine que isso aqui é a África, tá? Imagine isso aqui é a África, já imaginou que é a África? Muito bem. Aqui pertence a Bélgica, aqui pertence ao Reino Unido, aqui pertence a Portugal, aqui pertence a Alemanha e assim vai. Aí eles criaram essas teorias e tudo mais, tal, já fizeram essa divisão e tudo mais. Aí vem Harrison e fala o seguinte, olha, vocês estão entendendo, vocês estão se apropriando de uma teoria que eu chamo de espaço vital. Ou seja, quanto mais território você tiver, mais poder você tem. Então, a partir daí nós começamos a entender o quão importante é o espaço para a geografia. Ele começou a explicar esse espaço. Aí nós pegamos a definição dele e diz o seguinte, que o espaço vital é um produto da relação entre a sociedade e o território. Conforme eu coloquei aqui, ó, eu coloquei a sociedade, eu coloquei o território e no meio eu coloquei o espaço vital. Ou seja, eu vou dizer para você, a partir de agora, que os dois apresentam
uma relação. E essa relação que eu tenho, eu chamo ela de espaço vital. Ou seja, Hudson diz que quanto mais território eu tenho, mais poder eu tenho. Hoje já não significa mais isso. Por quê? Se fosse lá atrás, o Brasil era de uma extrema importância porque ele tinha um território muito grande. Hoje o Brasil tem um território muito grande e não tem tanta importância e não tem tanto poder. Tá? O Reino Unido, naquela época, a Inglaterra, só tinha poder porque, além de ter o seu próprio território, a Inglaterra, além de tudo, tinham outras colônias, era um país imperialista, era um país que dominava outros povos. Por isso nós chamamos, a Inglaterra chamávamos até então, a Inglaterra como imperialista. Falamos o que, nesse caso então, que o espaço vital era extremamente importante. Então, essa é a primeira parte para nós entendermos o que é o espaço vital. A partir do momento que eu tenho o espaço vital, surge um outro conceito que eu vou chamar de Estado-nação. E o Estado-nação você vai ver daqui a pouco. Me aguarde. Muito bem, voltando aqui então, vamos falar um pouquinho agora sobre o conceito de Estado-nação. Estão lembrados aqui, que nós já acabamos de ver e tudo mais, que eu expliquei para vocês a questão, tá, do espaço vital. Quanto mais espaço eu tenho, mais poder eu tenho. Né? Então foi essa grande teoria que Frederic Hudson criou para nós, lá no final do século XIX, início do século XX, final dos anos de 1800 e pouco, com a teoria da Conferência de Berlim. Por que eu não falei tanto da Conferência de Berlim isso aqui? Porque os próximos conteúdos, se vocês observarem nos livros de vocês, nós vamos entender os processos de colonização. Colônias americanas e depois colônias africanas. Tá? O surgimento de colônias americanas como o Brasil e de colônias africanas. Então nós vamos entender depois como funcionou a Conferência de Berlim, detalhes por detalhes. Então primeiro eu preciso entender o surgimento de um conceito específico, conceito que eu chamo de Estado-nação. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, tá? O Estado-nação é o quê? É uma soberania político-administrativa. Resumindo para você, Estado-nação significa, sabe o quê? País. Estado-nação nada mais é do que um país. Isso mesmo, muito bem. O Estado-nação é um país. O Brasil é um Estado-nação. A República Federativa do Brasil é um Estado-nação. Legal, né? Eu sei. Fui eu que criei essa teoria? Estou quase acreditando que foi. Estou quase, né? Mas claro que não fui eu, estou na vanguarda. Antes que eu esqueça, Malu, um beijo. Antes que eu esqueça, Vale, um abraço, um beijo, né? Para a gente ir para os meus fãs, para a gente não esquecer. Foliati, pode esquecer, sem abraços para você. Então, lembrando que isso é um Estado-nação. O Brasil é um Estado-nação, um conceito, tá? Para a gente entender que é soberania político-administrativa. Cada Estado-nação tem sua característica. Por exemplo, é dividido em estados ou dividido em unidades federativas autônomas e independentes, como é o caso da Espanha, ou estados, como o Brasil, com 26 estados, mais o Distrito Federal, que é a nossa capital. Beleza? Entendido o que é o Estado-nação? Recapitulando, lembrou o que é o Estado-nação? Muito bem. Agora, vem a questão do quê? Eu preciso saber que para eu ter um Estado-nação, ou para eu ter um país, eu preciso ter três coisas. Que coisas são essas? Come here, please. Eu preciso ter uma nação, eu preciso ter um território e eu preciso ter um Estado moderno. Muito bem, vamos para a definição dos três. Primeiramente, a nação. O que é a nação? A nação é o que eu posso chamar de povo. O meu povo é uma nação. O meu povo fala que língua? O meu povo fala português. É uma nação, a nação brasileira. Tá? Onde eu tenho um prato típico. Qual que é o prato típico da minha nação? Eu tenho a feijoada, que é um prato típico. Eu tenho o churrasco, que é um prato típico. Eu tenho pato no tucupi, que é um prato típico. Tá? A minha nação se alimenta disso. Eu tenho uma característica muito importante, que é a língua. Todos falam o português. Tem pessoas que sabem falar outras línguas, tá? São poliglotas, que nós chamamos, né? Como é o meu caso. I speak English. Io hablo espanhol e eu parlo italiano.
né? São formas, o poliglotismo ele está aí. Nossa, a palavra bonita em si existe, tá? Existe. Mas eu sou poliglota, eu falo várias línguas, mas eu tenho a característica de falar o português. Essa é uma característica. Então, eu posso dizer que a nação é isso, é o povo. O território é aquela minha área, isso aqui que é meu território, ó. Esse aqui é o meu território. Nossa, que Brasil, né? Vamos colocar até aqui a sigla, para a gente não se perder, para a gente saber. O Brasil, tá? O território que eu tenho aqui é o que nós chamamos de território, é o que nós chamamos de conjunto. Com a nação e o território, eu tenho o Estado e nação juntamente com o Estado moderno. Tá? O que é o Estado moderno? O Estado moderno, ele é constituído, ele tem uma Carta Magna, que nós chamamos de Constituição, onde estão as leis. É um exemplo de Estado moderno. É um Estado que nós chamamos de moderno porque ele é democrático, onde apresenta a democracia. Não posso caracterizar como um Estado democrático. O que é a democracia? O direito ao voto. Eu escolho o meu representante. Tá? Eu escolho o cara que vai gerar a minha política. Isso é um Estado democrático. Um Estado democrático, então, onde além de tudo, um Estado moderno, eu tenho os 3 poderes da República. Quais são os poderes da República? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Esses são os 3 poderes da República. Então, essa é uma característica quando eu estou falando de Estado moderno. Mas como surgiu tudo isso? Onde surgiu esse conceito de Estado-nação? O conceito de Estado-nação vem surgir depois de um movimento lá atrás começado no continente europeu, que eu tinha os feudos. Estão lembrados dos feudos quando vocês viram história? O que eram os feudos? Feudos nada mais eram do que onde eu tinha um castelo, um senhor feudal e várias pequenas propriedades ao redor daquele castelo ou em outros locais que eu tinha as produções agrícolas e tudo mais, e tudo aquilo era mandado para o senhor feudal. Parte da produção ficava com os camponeses, as pessoas que trabalhavam lá, para sua própria sobrevivência, e o restante era mandado para o senhor feudal. Ele vendia ou fazia escambo, né, a troca com outros feudos, e ficava enriquecendo com isso. Logo depois do feudalismo, surgem os estados centralizados. Por exemplo, então eu tinha um grande feudo. Depois desse feudo virou um Estado centralizado, virou apenas o que nós conhecemos como Portugal. Ou seja, começaram as divisões, foram surgindo territórios específicos e esses territórios foram ganhando nomes. Com o tempo, esses Estados centralizados, eles passaram a ser controlados por um rei. Tá? Aí surge nesse caso o que nós chamamos de monarquias. Começam a surgir as monarquias. Que exemplo de monarquias que eu tenho que vão surgir? Por exemplo, a monarquia inglesa ela já é muito antiga. Eu posso citar aqui que vem surgindo uma monarquia espanhola, uma monarquia francesa no seu ápice, que elas vão cair, essas monarquias vão desaparecer, principalmente a monarquia francesa, com um fenômeno, uma revolução que nós chamamos de Revolução Francesa, onde eu tenho lá a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ou seja, as pessoas de classe média baixa, principalmente de classe baixa, os camponeses, falaram assim: nós não queremos mais a monarquia no poder, nós queremos escolher quem serão os nossos representantes. Então, de um Estado absoluto, passa a se tornar uma república, onde eu tenho as pessoas, que agora eu coloco as pessoas que eu quero escolher, ou seja, através de uma democracia. Porém, algumas repúblicas que voltaram a se tornar monarquias. Um exemplo é a Espanha. A Espanha, durante 40 e poucos anos, se tornou uma ditadura, onde o general Franco comandava toda a Espanha. Quando ele começou a entender que a ditadura estava enfraquecendo e tudo mais, ele estava perdendo apoio, para ele sair por cima da carne seca, ele chamou o neto do último rei espanhol e falou assim: meu jovem,
nós queremos um rei para acabar tudo bem essa monarquia, eu estou escolhendo você para ser o príncipe herdeiro, para continuar depois a minha monarquia. Para continuar depois uma monarquia constitucional. O que significa uma monarquia constitucional? A monarquia constitucional é onde eu tenho o rei como chefe de Estado e eu tenho um primeiro-ministro onde vai tomar todas as decisões políticas. O rei seria só como uma figura para ser o chefe do jantar, para visitar o país para relações comerciais, aquela coisa toda para fazer um bem bolado, estilo a rainha Elizabeth II. Ela não manda absolutamente nada. Ela tem poder, ela tem influência, mas ela não manda absolutamente nada. Então, essa é a primeira característica que eu tenho quando eu estou falando de Estado-nação. Semana que vem nós continuamos então, nós vamos falar especificamente do que é o Estado-nação detalhadamente e tudo mais. Hoje foi uma pequena introdução do conteúdo. Beleza? Um forte abraço, fiquem todos bem e até daqui a pouco.